Alô, muito boa tarde e vamos para mais este encontro, neste Hangout. E assunto é o que não falta, né, para a gente denunciar os charlatanismos, as mentiras, as corrupções político-religiosas. E nós precisamos entender que a nossa participação, a nossa contribuição e a nossa prática pode melhorar em muito a nossa situação, a situação dos nossos amigos, amigas, dos nossos concidadãos brasileiros, enfim, a nossa política, a nossa religião, a nossa religiosidade, enfim. Então eu gostaria de iniciar este Hangout, um feliz ano novo, repleto de conscientização político-religioso, a todos os nossos ouvintes. Muito bem. É necessário que saibamos usar a democracia, saibamos usar a liberdade, saibamos usar a política, né, para que isso tudo não se torne em anarquia, né, que a democracia não venha se tornar em anarquia, a liberdade não venha se tornar libertinagem, e a política, por sua vez, não venha se tornar politicagem. E nós estamos vendo pessoas descompromissadas com a justiça, com a verdade, com a realidade da vida e praticamente querendo impor e instituir regras para o jogo que realmente não vão trazer benefícios algum. Nós observamos pessoas no âmbito, eu quero me ater mais ao âmbito religioso, ao qual eu despendi muito tempo, me envolvido com esse tipo de pessoas, esses tipos de pessoas e também com leitura da teologia cristã, da teologia sistemática, muito tempo em contato com as escrituras sagradas, então nós precisamos fazer uso dessas nossas experiências e desses nossos conhecimentos, ainda que humanos, limitados. Nós estamos vendo pessoas instituindo um outro evangelho, ou um evangelho alternativo, em que realmente há muitos anos Jesus Cristo deixou de ser o centro religioso, para ser simplesmente um objeto de especulação e um objeto de exploração material financeiro. Nós observamos ensinos vários, ventos de doutrinas vários, unções várias, tudo isso para que não falte mercadoria em absoluto para o mercado gospel. Nós estamos vendo pessoas ensinar você a dar parte do seu aluguel anualmente, pessoas vendendo a Bíblia para você por R$900, pessoas dizendo para você vender tudo o que tem, fazer uma prova com Deus e doar para a instituição religiosa, porque eu não chamo mais isso nem de igreja, doar para a sinagoga de Satanás e provar se realmente Deus não abrirá a janela dos céus e derramará uma bênção tal, sem medida, né? Então eles utilizam de vários subterfúgios, de vários textos isolados da palavra de Deus para alcançarem os seus intentos. Principalmente pessoas inescrupulosas, pessoas que não têm ética cristã, não possuem ética política, não possuem realmente caráter, personalidade e que já perderam a vergonha na cara há muitos e muitos séculos, para não dizer anos, né? Então essas pessoas utilizam-se de versículos isolados, fora de contexto, tornando isso então muitas vezes um pretexto para
praticamente desenvolver os seus intentos. Nós sabemos que muitos têm dito até que não se pode julgar, não se pode falar, entre aspas, dos ungidos de Deus, que eles possuem, como os políticos corruptos, eles possuem imunidade, impunidade e todas essas coisas aí, que eles têm o direito de fazerem e desfazerem e está tudo certo. Outro momento, nós observamos pessoas aí que se tornaram, não sei como, estarem pessoas sob suas autoridades, suas lideranças, agindo desta forma. Eu fico me perguntando como são essas pessoas, que espécie de pessoas esses líderes sob suas autoridades estão constituindo, quando na realidade os seus ensinos, os seus dogmas e suas doutrinas são praticamente heréticas e antibíblicas. Então todo esse povo que se diz crente, que estão sob influências aí de falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas, ladrões, mercenários e salteadores, lobos vestidos de ovelhas, lobos rapazes, cães gulosos, cujo Deus é o próprio ventre, me traz a ideia de que realmente eles são iguais ou piores que os seus líderes, que só fomentam a questão financeira, o egoísmo, o individualismo, o mercadejar das coisas de Deus, algo que já foi praticado na Idade Média pela Igreja Católica, né? A questão da simonia, da indulgência e também da própria Inquisição Católica, se impondo a reforma protestante. Por um lado, nós tivemos, para quem já leu ou já pesquisou, nós tivemos a Inquisição protestante defendendo a reforma e a Inquisição católica defendendo a contra-reforma. De ambos os lados tivemos um rio de sangue, não foram poupadas crianças, jovens, mulheres, velhos, né, todos que se manifestavam em oposição tanto aos dogmas católicos ou da reforma, eram considerados como bruxos ou bruxas, e se instaurou uma verdadeira caça às bruxas e os bruxos, e essas pessoas eram condenadas à morte, morte de fogueira, morte de enforcamento, morte nas máquinas mortíferas da Inquisição, e tudo isso em nome de Deus. Mais interessante, né? Uma outra situação também é que nós observamos que Martinho Lutero e John Calvino praticamente levaram a morte de fogueira e calabouços e enforcamentos a muitos personagens de suas épocas. Bastasse as pessoas se oporem aos seus ideais teológicos ou religiosos, bastavam para serem considerados heréticos e receberem o que mereciam. Nós temos um grande exemplo, foi o caso de Miguel Servet, que foi condenado pela Inquisição protestante pelos próprios punhos e palavras do reformador protestante John Calvino, que, ao seu modo de ver, por Miguel Servet dizer que não acreditava muito na Trindade e no batismo infantil, Calvino convenceu as massas que apoiavam a Inquisição protestante que o matassem por decapitação em praça pública. Mas as pessoas acharam isso bastante sanguinário, bastante cruel, e preferiram morte de fogueira. O colocaram vivo em uma fogueira. Então nós observamos que também esse mesmo Calvino, ele praticamente tinha os seus discípulos, e um deles foi John Knox, e praticamente John Knox, sendo calvinista, instituiu o que nós temos hoje, as igrejas constituídas, ou sinagogas de Satanás, que levam a denominação de presbiterianas. Então as presbiterianas e suas filhas, e seus rachas e seus quebra-quebras, praticamente
são calvinistas, por manterem os ideais de Calvino, e também por serem fundadas por John Knox, que realmente foi um calvinista fiel. E fundador, então, talvez um laranja, talvez um marionete de John Calvino, para fundar as igrejas presbiterianas. John Calvino praticamente viveu um período em que a burguesia se ascendia, ele fazendo parte desse momento histórico, foi muito praticamente mantido, né, por esses burgueses, e também apoiava as suas políticas. E há quem diga, né, que Calvino foi um dos pais do capitalismo. E, além disso, Calvino também tinha, dentro das suas teses, das suas teorias, uma que dizia que o selo da salvação de um indivíduo é justamente a prosperidade secular, ou seja, a prosperidade financeira e profissional. Se o indivíduo não tiver sucesso financeiro, econômico, profissional nesta vida, ele não é um escolhido, ele não possui o selo da eleição. Então nós observamos que isto é uma aberração, onde todos os ditames que nós temos da Bíblia Sagrada a respeito dos pobres, se joga tudo por terra. E nós observamos também que então os pobres estão relegados a duas desgraças: a serem pobres nesta vida medíocre, nesta vida material, e também não herdarem a salvação, ou seja, no pós-mortem não terem direito nenhum à salvação. Uma outra situação também que se deixa em aberto para John Calvino é que, através de tudo isso, além de ter sido um dos pioneiros e um dos pais do materialismo, ele também deixou as portas abertas para a falsa teologia da prosperidade. Então não se aceita um escolhido, não se aceita dizer que uma pessoa é salva se ela for pobre ou se ela não tiver sucesso financeiro e prosperidade econômica, financeira e profissional na vida secular. Aberrações que não têm limites. Outras pessoas, então, dizendo que não se pode falar mal e nem dizer nada a respeito de ungidos de Deus, vendendo Bíblias por R$900, praticamente mudam de opinião da mesma forma como o tempo muda de calor para frio, de frio para calor, de sol para chuva, de pessoas que não mantêm o sim, sim e não, não, e a própria palavra de Deus nos diz que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência do maligno. Pessoas que não possuem, não demonstram nenhum pouco de caráter, de vergonha na cara, de personalidade, não utilizam das grandes verdades contidas nas Escrituras Sagradas para o bem comum, mas somente para o seu próprio bem, para o seu próprio ventre, pessoas que só se preocupam com elas mesmas. E agora também pessoas indo a público dizendo que quem mexe com o pastor morre. Então nós estamos realmente num caos. Nós estamos num caos político, com o sistema político corrupto. Estamos também num caos religioso, com o falso sistema religioso e os seus falsos pastores. Então nós observamos que estamos realmente diante de uma situação dolosa, uma situação complicada, né? E observamos também que essas pessoas têm preparado a cama e muitos têm se deitado nela. Observamos que eles possuem com isso um monopólio, só eles que podem, só eles que sabem, só eles que regulamentam, só eles que administram, só eles que regem, só eles que dão a palavra final, e nós observamos que não deveria ser bem assim. Principalmente quando estão pregando a justiça em nome de Deus, se utilizando de Deus,
e vivendo a injustiça, pregando a misericórdia em nome de Deus e vivendo a imisericórdia, a impiedade, pregando o amor em nome de Deus e vivendo o ódio, a homofobia, o egoísmo, a individualidade, pregando muitas vezes a comunhão em nome de Deus e realmente ensinando um verdadeiro individualismo sem escrúpulos, sem praticamente valor algum para a sociedade como um todo. Observamos também que essa história de não julgueis para não ser julgados, obviamente nós não podemos julgar ninguém, nós não temos céu nem inferno para dar para ninguém. Mas a Bíblia é clara e deixou clara em vários aspectos para que nós vivamos a justiça, o amor, a misericórdia, o juízo, a piedade, o altruísmo. E quando essas coisas não acontecem no seio de organizações que se dizem filantrópicas sem fins lucrativos, com seus falsos pastores e seus falsos líderes, obviamente nós precisamos denunciar. Nós estamos diante de uma situação em que nós ou escolhemos defender os evangelhos e a palavra de Deus e as coisas santas de Deus, ou metermos os pés pelas mãos e defendermos homens fraudulentos, homens corruptos, homens que têm as suas mentes cauterizadas, homens falsos, homens mentirosos, homens corrompidos de todo a sua estrutura psicológica e praticamente de caráter e de personalidade. São altamente danosos, são altamente destrutivos, e nós precisamos sim julgar e denunciar isso à luz das Escrituras Sagradas. O próprio Senhor Jesus disse: eu não vos julgo, mas a minha palavra vos julga, minha palavra vos julgará. Então nós temos que ter orientação bíblica, em primeiro lugar, e observarmos como as coisas estão encaminhando, e observarmos se são situações temos respaldo dentro de contextos bíblicos, ou são situações praticamente antibíblicas, que não possuem respaldo bíblico nenhum. Então nós temos sim o dever de denunciarmos, de acusarmos, seja ungidos de Deus, seja homens de Deus, seja políticos corruptos, nós temos o direito e o dever de tentarmos conscientizar as massas que são induzidas, que são praticamente manipuladas, que estão sob sugestão, que estão sob fanatismo religioso, que estão sob fanatismo político, que estão sob extremismo religioso ou político, que são fundamentalistas políticos ou religiosos, que praticamente estão sob lavagem cerebral, estão sob histeria coletiva, estão sob hipnose, pessoas que estão sob um forte emocionalismo, um forte sensacionalismo, uma grande euforia e propriamente até mesmo um entusiasmo passageiro. Nós sabemos então que tudo isso é prejudicial à nossa sociedade e muitas pessoas que poderiam estar sendo beneficiados pelo sistema político corrupto, pelo falso sistema religioso, dos políticos corruptos e dos falsos profetas, não o são através de impostos e através de dízimos e ofertas, porque tudo isso fica retido na mão dos líderes, como se isso tudo fosse uma empresa particular em que eles mesmos administram e dividem o lucro entre si, enquanto milhões e milhões de pessoas ficam na miséria, ficam no desespero, ficam em situações perturbadoras. Então nós observamos que isso incorre, obviamente, administrar o que é dos outros,
desviar o que é dos outros, um patrimônio grande, político e religioso, e você não repassar isso, e pelo contrário, não repassar ao público, mas dividirem entre si, né? Então nós observamos que isso aí realmente traz enriquecimento ilícito e apropriação indébita para os que tal praticam, tal coisa praticam. Então, as pessoas ficam esperando ao relento e nada acontece. Nós temos então um sistema educacional falido, um sistema de saúde falido, não temos hospitais, não temos creches, não temos boas escolas, não temos bons profissionais, não temos bom transporte, não temos praticamente uma vida saudável, uma vida sadia, por conta de tudo isso que esses falsos líderes religiosos e esses líderes corruptos praticam. Obviamente isso tem um reflexo muito grande na sociedade, pessoas que poderiam, vou repetir, serem alcançadas por impostos que são pagos ao Estado, à União, e pessoas que poderiam ser alcançadas pela religião, porque eles são pagos ofertas e dízimos, na realidade desviam tudo por interesses particulares e as pessoas realmente, órfãos, viúvas, necessitados, pobres, mendigos, moradores de ruas, não são alcançados. E dizem os falsos pastores da falsa teologia da prosperidade, os pentecostais e neopentecostais, que caridade não é um papel da igreja, mas é um compromisso do Estado, ou seja, um fica jogando a bola para o outro. Ambos tiram proveitos das situações, os políticos estão praticamente de mãos dadas com os falsos pastores, porque a igreja hoje, eu sempre digo, se tornou um reduto muito forte eleitoral, e os pastores negociam os votos, muitas vezes, de seus membros com líderes corruptos. Trocas de favores, uma mão lavando a outra. Com isso, os políticos concedem alvarás, terrenos, instrumentos musicais para as sinagogas de Satanás e seus falsos pastores, programas de rádios, programas de televisão, concessão de emissoras de rádio, de televisão, né? Cestas básicas municipais, sem licitação pública. Enfim, toda uma sujeira que nós observamos por debaixo do pano. E na realidade essas pessoas utilizam dessas ofertas e dízimos que são cadastradas no CNPJ como instituições filantrópicas sem fins lucrativos, que realmente não praticam isso. Você não vê nada sem fins lucrativos, nem praticamente de tudo isso volta-se nada para instituições filantrópicas, porque não possuem escolas filantrópicas, não possuem hospitais, não possuem creches, não possuem asilos, não possuem nada. E quando possuem, o valor que é cobrado para se usar essas instituições, a gente observa logo de cara que não são nada filantrópicas, pelo contrário. Se você for fazer uso hoje de um hospital evangélico, de uma creche evangélica, geralmente tudo é mais caro do que os hospitais públicos ou hospitais particulares. Então é uma verdadeira mentira, e nós observamos que eles não deveriam mais estar usando o nome de instituição filantrópica sem fins lucrativos, porque isso não é uma prática verdadeira, não há veracidade nisso. É só constatar, você vai observar que quando eles dão eles já receberam 1 milhão. Isso é para demonstrar serviço, mas é uma farsa. Então está na hora da Receita Federal, da Polícia Federal, se realmente nesse país forem sérios, começarem a agir. Aquilo que for verdadeiro, aquilo que for autêntico, continuar. O que não for, cadeia e praticamente tomar as providências cabíveis. Não é possível mais suportarmos tanta mentira, tanto engano, tanta situação adversa como nós estamos vendo
nesse país. Então nós observamos que realmente precisamos denunciar, precisamos conscientizar, e aquelas pessoas que estão debaixo dessas instituições falsas, debaixo da autoridade desses falsos ungidos de Deus, estão sob a falsa autoridade desses falsos pastores, falsos mestres e falsos profetas, também não são inocentes, mas são cúmplices e coniventes com o que nós estamos vendo aí. Estão praticamente fomentando o braço da injustiça. Estão praticamente endossando tudo isso. Porque são pessoas que já optaram pelo aqui e agora. Eles querem a falsa teologia da prosperidade, porque realmente eles dão 10 na esperança de receberem 20, 100, 200, 1 milhão. Então é isso que ocorre. Essas pessoas não estão também atrás de Deus ou das coisas de Deus, mas estão tentando um jeitinho para conseguirem prosperidade financeira, material e secular, aqui e agora. Então elas também são cúmplices desse sistema. Mas na realidade, quando elas observam que somente o líder, o fundador, o falso pastor, o falso mestre, o falso profeta, o falso missionário, o falso apóstolo, o falso bispo que enriquece, e a maioria ficam praticamente na mesma, quando eles acordam é tarde demais. Já compraram bancos, já fizeram negócios enormes, já têm um complexo financeiro enorme, já possuem jatinhos, rede de televisões, editoras de livros, publicadoras de livros, editoras de CDs, de DVDs, fazendas, gados, até bancos, né? Complexos empresariais com lavagem de dinheiro, rede de hotéis, companhias aéreas, bancos, lojas de conveniências, shoppings. Então, quando vem, o dinheiro foi praticamente extraviado, foi desviado. E nada acontece também, quando acontece, muitas vezes politicamente ou religiosamente falando, vão até a prisão. Mas não se vê voltar um centavo do que foi desviado politicamente ou religiosamente pelos líderes políticos corruptos ou pelos falsos pastores. Não se vê um tostão, um real, um centavo voltar de tudo isso aos cofres públicos ou à administração séria das sinagogas de Satanás modernas. Então nós precisamos sim continuarmos este ano pedindo encarecidamente as ricas bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, o seu amor, a sua justiça, os seus cuidados, a sua proteção, mas também dizermos a Deus de que lado nós queremos ficar. Do lado da verdade, da justiça, ou da mentira e da injustiça. Do lado autêntico, ou original, ou do lado da falsidade, da falcatrua, do engano, da malícia, né? Então nós precisamos determinar que lado nós queremos ficar. Se nós queremos ser bodes ou ovelhas, se nós queremos ser luz ou trevas, se nós queremos optar por sermos joio ou trigo, se nós queremos ficar à direita ou à esquerda de Deus. Então é muito sério tudo isso que está acontecendo. Muitas pessoas poderiam estar sendo alcançadas com dinheiros de dízimos e ofertas, com dinheiros de impostos, e isso na realidade, tanto os políticos como os líderes falsos religiosos estão administrando isto como a casa fossem deles, né? Como se administra um bar da esquina. Prova disso nós temos todas as instituições que foram conquistadas com dinheiro público, que praticamente foram privatizadas e ninguém viu nada. O dinheiro praticamente não surtiu efeito na rede pública, estadual, federal, e nós praticamente observamos e temos dúvidas que esse dinheiro praticamente deve ter sido rateado entre eles, da mesma forma como se vende um bar da esquina pelo seu proprietário e faz o que quiser desse dinheiro. Nós não temos nenhuma comprovação, não nos mostraram nada onde esse dinheiro das privatizações foram investidos, e creio eu que deve ter sido
dividido entre eles. Na época do Quércia, acabou-se com o Banespa, com a Ferrovia Paulista, e ninguém viu o dinheiro. Na época aí, praticamente do PT, nós estamos vendo a bancarrota da Petrobras, do Sudes e de tantas outras empresas que vão ter que ser, para logo logo serem privatizadas, para que também não venha se ter conhecimento do arrombo que deixaram. E depois também não se sabe aonde vai o dinheiro levantado pelas privatizações dessas estatais. Então o povo sempre perde, o povo sempre fica com prejuízo, nós pagamos impostos onerosos, pesados, nós temos uma carga tributária no Brasil pesada e precisamos pagar para andarmos nas rodovias, precisamos pagar valores altíssimos de pedágios, valores altíssimos de juros, de taxas de juros, valores altíssimos de utilização de meio de transporte municipal, estadual, interestadual, e nós observamos que os impostos que nós pagamos não bastam. Nós praticamente estamos vivendo um escravagismo. Nós estamos novamente, entre aspas, podemos assim dizer, numa escravidão. Nós não temos direito e liberdade alguma. Nós só temos praticamente deveres, ou tudo que ainda nos resta é subtraído pelas leis do Estado, pelo direito romano. Isso tudo com respaldo, entre aspas, da justiça e do Código Civil e Penal, que é um modelo romano, de Roma. Então, quando a gente fala em Império Romano, a gente estremece, pelas barbaridades, pelas atrocidades que nós podemos observar ao longo da história. Então, esse modelo romano nos escraviza. Essa justiça romana nos impõe medo, porque nós observamos o que o Império Romano, com os seus Césares, praticamente praticaram. E ainda estão sendo praticadas algumas de suas normas e suas regras, justamente devido à perpetuação da justiça e dos códigos penais e civis que são utilizados por magistrados em fóruns que são arcaicos e romanistas, ou seja, romanizados. Nós temos aí a justiça sendo aplicada através e via de um código romano. Então nós gostaríamos de dizer que você sim tem que denunciar políticos corruptos, tem que denunciar falsos pastores, tem que denunciar falsos ungidos de Deus, tem que denunciar essa história de parar de vender Bíblias e fazer comércio com a palavra de Deus, Bíblias por R$900, doação de aluguéis, deixar de pagar aluguel para pagar dízimos e ofertas em determinadas sinagogas de Satanás. Precisamos observar que esses homens se dizem judeus, quando na realidade não são, mas são sinagogas de Satanás. Nós temos observado aí que essa história também de pregar a verdade, de se levantar contra todas essas falsas autoridades, muitos têm dito que quem faz isso morre. Muitos não, uma certa pessoa, o seu ilustríssimo, fico imaginando as pessoas sob a autoridade desse homem, o que não deve ser o produto disso. Esse Silas Malafaia apresentou um vídeo aí, um programa dizendo que quem mexe com pastor e ungido de Deus morre. Isso para mim fica sendo como uma verdadeira ameaça, Isso é uma máfia, isso é um crime organizado, já deixou de ser igreja há muito tempo. Então nós precisamos ter cuidado, porque essas pessoas são criminosas. O peixe morre pela boca. Então as próprias pessoas estão se confessando hoje o que elas são, realmente, de fato, em verdade. Então continue a denunciar, porque nós precisamos garantir um pouco de
caráter, um pouco de justiça social, um pouco de personalidade no meio político e no meio religioso. Então eu gostaria de deixar aqui essa minha participação, essa minha contribuição, para que muitos de vocês despertem, cheguem à conscientização. Aquilo que é público, tanto a nível de poder político, com os impostos, que volte ao público. Aquilo que é público, tanto no sistema do falso sistema religioso, por meios de ofertas e dízimos, que volte ao público. Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E nós então ficamos com esta orientação e observamos que parece que as pessoas procuram mais vivenciarem o engano, a injustiça, a mentira, do que a verdade, a justiça, a misericórdia, o perdão, a comunhão. Isso é bastante lastimável. Uma outra situação que eu gostaria também de chamar a atenção, enquanto nós deveríamos sermos solidários a todo momento, observo que nas pessoas, nós só vemos solidariedade em um momento de extrema catástrofe, um momento de extrema cataclisma, em momentos de crises ou de guerras. Quando nós vemos um tsunami, quando nós vemos aí um terremoto, as pessoas costumam ser solidárias. Passou aquilo, voltam tudo ao anormal. Quando que o normal deveria ser uma atitude altruísta, filantrópica, de comunhão, sempre eterna, vivenciada dia após dia, e não só em momentos de crises. E então nós observamos que realmente as pessoas deveriam ser solidárias efetivamente, não praticamente provisoriamente ou em momentos de catástrofes naturais ou de endemias, né? Doenças, enfermidades, guerras e etc. Então nós gostaríamos de deixar bem claro que não estamos de acordo com tudo isso, vamos continuar nossa visão de conscientização, embora essas pessoas chamam de denúncias, de juízos, né, de julgamentos, eu chamo de conscientização. Nós precisamos escolher o que queremos para a nossa política, para a nossa religião, para os nossos concidadãos. Ou o bem ou o mal. Ou a evolução ou a involução. Né? Então nós precisamos determinar, através das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas inferências, das nossas atuações, o que nós pretendemos como futuro. Embora já bastante desgastada essa luta, nós estamos perdendo espaço, estamos perdendo praticamente muito do que nós poderíamos conquistar. Nossas crianças na droga, na prostituição, nas ruas, na marginalidade, no mundo do crime, né? Políticos corruptos, falsos pastores. Então nós temos perdido e muito. Nossa sociedade já está, nós podemos considerar assim, denegrida. Nossa sociedade está altamente corrompida. E nós estamos aí como um passarinho sozinho, querendo apagar com pequenas gotículas de águas buscadas ao bico, querendo apagar o grande fogo que está na floresta. Mas infelizmente estamos tentando fazer a nossa parte. Então eu gostaria de deixar aqui esse vídeo e até um próximo Hangout, se Deus nos permitir. Um bom ano novo que se inicia a todos, muitas felicidades, que vocês possam conseguir os seus objetivos, concretizar os seus sonhos, e que sejam sonhos repletos de justiça, de harmonia, de paz, de amor, de misericórdia, de comunhão, né? E realmente de altruísmo e filantropia.
sem farsas, sem mentiras, sem enganos, sem dolo, né? E um feliz ano que se inicia a todos os amigos internautas. Obrigado e até um próximo encontro. E está tudo certo. Outro momento, nós observamos pessoas aí que se tornaram, não sei como, estarem pessoas sob suas autoridades, suas lideranças, agindo desta forma. Eu fico me perguntando como são essas pessoas, que espécie de pessoas esses líderes sob suas autoridades estão constituindo, quando na realidade os seus ensinos, os seus dogmas e suas doutrinas são praticamente heréticas e antibíblicas. Então todo esse povo que se diz crente, que estão sob influências aí de falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas, ladrões, mercenários e salteadores, lobos vestidos de ovelhas, lobos rapazes, cães gulosos, cujo Deus é o próprio ventre, me traz a ideia de que realmente eles são iguais ou piores que os seus líderes, que só fomentam a questão financeira, o egoísmo, o individualismo, o mercadejar das coisas de Deus, algo que já foi praticado na Idade Média pela Igreja Católica, né? A questão da simonia, da indulgência e também da própria Inquisição Católica. Precisamos fazer uso dessas nossas experiências e desses nossos conhecimentos, ainda que humanos, limitados. Nós estamos vendo pessoas instituindo um outro evangelho, ou um evangelho alternativo, em que realmente há muitos anos Jesus Cristo deixou de ser o centro religioso, para ser simplesmente um objeto de especulação e um objeto de exploração material financeiro. Nós observamos ensinos vários, ventos de doutrinas vários, unções várias, tudo isso para que não falte mercadoria em absoluto para o mercado gospel. Nós estamos vendo pessoas ensinar você a dar parte do seu aluguel anualmente, pessoas vendendo a Bíblia para você por R$900, pessoas dizendo para você vender tudo o que tem, fazer uma prova com Deus e doar para a instituição religiosa, porque eu não chamo mais isso nem de igreja, doar para a sinagoga de Satanás e provar se realmente Deus não abrirá a janela dos céus e derramará uma bênção tal, sem medida, né? Então eles utilizam de vários subterfúgios, de vários textos isolados da palavra de Deus para alcançarem os seus intentos. Principalmente pessoas inescrupulosas, pessoas que não têm ética cristã, não possuem ética política, não possuem realmente caráter, personalidade e que já perderam a vergonha na cara há muitos e muitos séculos, para não dizer anos, né? Então essas pessoas utilizam-se de versículos isolados, fora de contexto, tornando isso então muitas vezes um pretexto para praticamente desenvolver os seus intentos. Nós sabemos que muitos têm dito até que não se pode julgar, não se pode falar, entre aspas, dos ungidos de Deus, que eles possuem, como os políticos corruptos, eles possuem imunidade, impunidade e todas essas coisas aí, que eles têm o direito de fazerem e desfazerem. Vamos usar a democracia, saibamos usar a liberdade, saibamos usar a política, né, para que isso tudo não se torne em anarquia, né, que a democracia não venha se tornar em anarquia, a liberdade não venha se tornar libertinagem, e a política, por sua vez, não venha se tornar politicagem.
E nós estamos vendo pessoas descompromissadas com a justiça, com a verdade, com a realidade da vida e praticamente querendo impor e instituir regras para o jogo que realmente não vão trazer benefícios algum. Nós observamos pessoas no âmbito, eu quero me ater mais ao âmbito religioso, ao qual eu despendi muito tempo me envolvido com esse tipo de pessoas, esses tipos de pessoas, e também com leitura da teologia cristã, da teologia sistemática, muito tempo em contato com as escrituras sagradas. Então nós... Alô, muito boa tarde, e vamos para mais este encontro, neste Hangout. E assunto é o que não falta, né, para a gente denunciar os charlatanismos, as mentiras, as corrupções político-religiosas. E nós precisamos entender que a nossa participação, a nossa contribuição e a nossa prática pode melhorar em muito a nossa situação, a situação dos nossos amigos, amigas, dos nossos concidadãos brasileiros, enfim, a nossa política, a nossa religião, a nossa religiosidade, enfim. Então eu gostaria de iniciar este Hangout, um feliz ano novo, repleto de conscientização político-religioso, a todos os nossos ouvintes. Muito bem. É necessário que saibamos